Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo vamos falar aí sobre a polêmica, a alteração aí no jogo do Vasco da Gama, depois de idas e vindas, né? Confirmado a partida aí para o domingo. E é o seguinte, vamos falar aqui bastante sobre a situação da arbitragem desse jogo aí. A CBF parece que está de birra aí com o Vasco, escalou um árbitro aí polêmico que tem prejudicado o Vasco da Gama. E é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre a declaração polêmica do Carlos Brasil, grana entrando no Vasco da Gama. Vamos falar também aqui sobre a Libra, né? Ontem a gente teve uma novidade que o Osório trouxe para os torcedores vascaínos e a gente vai falar bastante aqui sobre mudanças aí de patrocinadores e do fornecedor de material esportivo. A Capa poderá deixar o Vasco da Gama aí nos próximos meses. E você que gosta da política, a gente vai abordar aqui no final do nosso vídeo. Então vamos lá, meus amigos. Você que não é inscrito, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Primeiramente, jogo do Vasco confirmado aí oficialmente pela CBF, alterado, né? Domingo, 16 horas, São Januário. E esse jogo pode passar na Rede Globo de televisão. O jogo do Botafogo teve o horário alterado, foi para as 18 horas e abriu uma brecha para o jogo do Vasco ser transmitido. O Vasco que dá muito mais audiência do que o Botafogo. Então foi um bom trabalho aí do torcedor do Vasco, que simplesmente aí protestou nas redes sociais. Por essa diretoria, eles deixariam de qualquer jeito. Sobre a situação de ingressos, tá? Os ingressos começaram a ser vendidos hoje. Espera-se aí 21 mil pessoas em São Januário. O setor VIP estará aberto, portanto, mais 1.800 cadeiras em São Januário. Casa lotada aí. E, enquanto isso, o Zé Ricardo prepara o time vascaíno. Hoje, mais um dia de treinamento. O Vasco ocupa ali a 5ª colocação, tem 10 pontos. O nosso adversário, o Bahia, jogou ontem. Bahia vem empolgado, embora tenha passado um sufoco ontem na Copa do Brasil, eliminou o Azuis lá do Paraná nos pênaltis. O jogo não foi fácil. Ontem eu assisti essa partida e o Zé Ricardo, para essa partida, pode fazer mudanças aí no esquema tático do Vasco da Gama. Isto porque Carlos Palacios, que vem jogando muito bem e treinando também bem, pode ganhar a vaga de titular. Pegou de surpresa após esse imbróglio todo entre Vasco da Gama e CBF. A CBF foi e escalou o Rafael Claus para essa partida. E, gente, é um árbitro polêmico que tem prejudicado o Vasco da Gama aí nas últimas atuações. Parece que a CBF colocou aí de propósito o Rafael Claus. O pessoal fala que é sorteio, né? Mas é muito azar a gente pegar o Rafael Claus e pegar o Emerson de Almeida lá no VAR. Mais uma vez, árbitros polêmicos. Ontem o Carlos Brasil deu uma declaração, e declaração polêmica, hein? Ele disse que houve uma falha no planejamento do Vasco da Gama nas contratações no início do ano.
e justificou dizendo que não se monta um time de uma hora para outra, que esse time do Vasco da Gama é muito satisfatório. Deixe aí nos comentários a opinião de vocês. Galera, grana entrando no Vasco da Gama, mecanismo de solidariedade, situação do Felipe Coutinho envolvendo a venda Barcelona para o Aston Villa poderá acontecer a qualquer momento por 20 milhões de euros. E o Vasco da Gama, como clube formador, tem direito aí a 2,5% desse montante, portanto 2 milhões e 700 mil reais entrando aí nas contas do Vasco se o negócio se concretizar. Amigos, com relação aqui à situação da Libra, né, a Liga do Futebol Brasileiro, o Osório ontem confirmou que toda essa situação aí foi feita junto com a 777 Partners. E é o seguinte, né, o Vasco da Gama optou em ficar do lado aí do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos e do Red Bull Bragantino para ganhar menos, né? Acho que dinheiro para o Vasco não vai ser problema, porque a 7777 é bilionário, né? Lembrando, 21 clubes, né, estão contestando aí essa situação aí da Libra aí, né? Fazendo outro bloco liderado aí pelo Atlético Mineiro. Meus amigos, mudanças aí no material esportivo do Vasco da Gama. A capa que dá aí para o Vasco da Gama 3 milhões de reais apenas, um contrato que foi feito lá na gestão do Alexandre Campelo, no apagar das luzes, está deixando o Vasco da Gama aí. A 777 Partners parece que não tem interesse de continuar com a capa, porque o valor que é pago para o Vasco é muito pouco, né? E o substituto aí da capa deverá ser a empresa Castore, né? E é o seguinte, você conhece aí a Castore, né? Ou Castore, é um fabricante britânico aí de roupas aí esportivas que tem sede lá em Manchester, na Inglaterra. E é o seguinte, né? O forte deles é o futebol americano e pode pegar o Vasco da Gama aí para ser o clube aí chefe, o carro-chefe aí no futebol. Bom, pessoal, é o seguinte, vocês gostariam de ver essa mudança? A capa para Castore ou não? E sobre a política do Vasco, ontem teve reunião lá no Conselho de Beneméritos, né? A gente tomou conhecimento que a reunião tirou alguns pontos de dúvidas com relação à situação da SAF, que tende a passar. Aqueles que eram mais resistentes, segundo a Atenção Vascaínos, estão mais flexíveis. Depois eu vou perguntar isso para o Sérgio Frias. Mas é o seguinte, a gente já vai ver aí uma mobilização muito grande aí também nos próximos meses da oposição aí, do Levenciano, já avisando a campanha de 2023. Certo, pessoal? Obrigado aí pela atenção e virá surpresas sim. Vasco neles, a verdade prevalecerá e tamo juntos. Valeu!